O Nona sessão ordinária de 2023, dia 10 de abril de 2023. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, o YouTube, Facebook e Instagram. Saudações aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo Amparense. Boa noite ao público presente, que nos dá uma honra com a presença nesta noite. Mini expediente, tempo máximo de 30 minutos. Solicito à primeira secretária Alice que faça a chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira, Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Alice Veríssimo, presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Havendo o número legal, declaro aberto a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós os convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Mateus capítulo 28, versículos de 8 a 15. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da 8ª sessão ordinária realizada no dia 3 de abril de 2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Ata aprovada por todos os vereadores. Lembrando aos vereadores que os documentos diversos que derem entrada nessa casa estão à disposição dos senhores vereadores em pasta própria na secretaria. Leitura das proposições que deram entrada nessa casa. Secretária Alice. Leitura do projeto de lei número 46 de 2023, de autoria da vereadora Janaína Pereira de Oliveira, que dispõe sobre a proibição da fabricação, distribuição, venda ou utilização de coleiras de choque e coleiras ultrassônicas em cães no município de Amparo e da outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo para parecer até 25 de abril de 2023, após a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, com prazo de parecer do dia 26 de abril até 10 de maio de 2023. Próximo.
Leitura do projeto de lei número 47 de 2023, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas e privadas de ensino infantil, fundamental e médio do município de Amparo e da outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, com prazo para parecer até 25 de abril de 2023, após a Comissão de Finanças e Orçamento, com prazo de parecer de 26 de abril a 10 de maio de 2023. Próximo. Leitura da emenda número 14 de 2023 ao projeto de lei número 23 de 2023, de autoria da vereadora Maria Alice Veríssimo, que altera as disposições do projeto de lei número 23 na forma que especifica. Você vai pedir a vereadora pode pedir a dispensa do envio da emenda às comissões permanentes. Eu solicito a dispensa, senhor presidente, do envio às comissões permanentes. O requerimento de dispensa do envio às comissões permanentes está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. A dispensa do envio. Próximo. Próximos são os requerimentos. Requerimento número 39, do vereador Elson Batista da Silva, requer informações relativas a contratos emergenciais. Pode ler por completo, por gentileza? Requeiro nos termos regimentais e ouvido o douto plenário, seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal para que, através do departamento competente, nos informe. Primeiro, quantos contratos emergenciais foram firmados pela Prefeitura Municipal nos exercícios de 2021, 2022 e 2023, ano a ano. Segundo, quais as justificativas e motivos dos contratos emergenciais do exercício 2023. Justificativa: dever constitucional de fiscalização do vereador em interesse público nas informações solicitadas, tendo em vista as notícias veiculadas a contratos emergenciais realizados pela administração. Vereador Elson Batista da Silva. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias. Não havendo mais matérias para leitura, passaremos para o intervalo regimental. 15 minutos. Ou menos. Vai ser depois, então?
Ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores e das vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Alice Veríssimo, presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Presidente, a invasão da frase da presente sessão em relação à tribuna livre, para que a inscrita se utilize nesse momento desta, tendo em vista que o assunto do seu pronunciamento guarda relação com a matéria constante da ordem do dia. Projeto de Lei 36/2023. A vereadora Rosa solicita a inversão da fase da presente sessão em relação à tribuna livre, para que a inscrita se utilize nesse momento desta, tendo em vista que o assunto do seu pronunciamento guarda relação com a matéria constante na ordem do dia. Projeto de Lei número 36/2023. O requerimento da vereadora Rosa para inversão na sessão em relação à tribuna livre está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento para a inversão da fase da sessão em relação à tribuna livre foi aprovado por todos os vereadores. Aprovada a inversão da pauta, convidamos a senhora Ariane Andreu Batoni, inscrita para a tribuna livre. Peço à vereadora Rosa que receba a Ariane, para que faça uso da palavra nessa sessão. Assunto especificado pela munícipe: importância da campanha Maio Furtacor, ação democrática, apartidária, sem fins lucrativos, que visa sensibilizar a população para olhar a causa da saúde mental materna. Tribuna livre, 30 minutos para a inscrita, conforme inciso parágrafo 2º do artigo 117 do Regimento Interno. Após a exposição, o vereador ou a vereadora que desejar terá 3 minutos para a parte. Após a parte dos vereadores, a oradora terá 3 minutos para as considerações finais. Ariana, com a palavra. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Boa noite. Sou Ariane, sou advogada, sou psicanalista e atuo no foco da saúde mental materna. Hoje estou aqui representando o projeto de lei que visa instituir no município de Amparo o mês Maio Furtacor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. Maio, por ser o mês da celebração do Dia das Mães, e o Furtacor em virtude da sua tonalidade que altera de acordo com a luz que recebe, não havendo assim uma cor absoluta. Porque precisamos urgentemente dar visibilidade à saúde mental materna. Talvez a resposta esteja nas 830 mulheres que morrem todos os dias por complicações relacionadas ao parto em todo o mundo. 34 mulheres por hora, uma a cada 2 minutos, segundo os dados da Organização Pan-Americana de Saúde. A mortalidade materna é inaceitável, alta e ocorre mais em ambientes com poucos recursos e nas áreas rurais. Conforme os dados registrados, temos que a cada 100 mil nascimentos, o Brasil teve uma média de 107 mortes de puérperas nos registros. Considerando estudos mundiais, estima-se que 3,7 mulheres se suicidam após o parto a cada 100 mil nascidos vivos.
Estima-se que 28% das mulheres que morrem durante a gestação e parto e em até 1 ano após o parto não são contabilizadas, assim como também não são contabilizadas as centenas de gestantes ou puérperas que morrem por causas externas, como acidente, violência ou suicídio. Ou seja, os números são bem maiores que esses apresentados. E aqui também afirmo que a maioria dessas mortes poderia ter sido evitada. Cuidados antes, durante e após o parto podem salvar, assim, a vida de mulheres e recém-nascidos. Em levantamento feito por o portal Transparência de Registro Civil no Brasil, foram registrados de janeiro a abril 56,9 mil bebês por mãe solo, ou seja, o maior número de crianças com apenas o nome da mãe na certidão de nascimento, cabendo às mães, inclusive legalmente, a totalidade de responsabilidade para com essas crianças. Lembrando que a maternidade solo não diz respeito a estado civil, e embora não tenhamos dados, há uma infinidade de mães casadas coabitando com o pai da criança e que também são as principais, senão as únicas, responsáveis pela criação, cuidado e sustento dos filhos, a maioria delas sobrecarregadas. Quanto ao adoecimento psíquico, 1 em cada 4 mães em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil apresentam sintomas depressivos no 1º ou 2º ano pós-parto, ou em ambos. Os fatores associados à persistência dos sintomas foram a causa de companheiro, falta de apoio na gestação, baixa escolaridade e presença de 1 ou 2 mais filhos. Destacamos ainda que o período perinatal pode agravar condições prévias de saúde mental, como ansiedade, transtorno bipolar e entre outros, sendo uma importante janela para discussões sobre prevenção e promoção à saúde mental. Finalizando, um dos dados mais subnotificados e que apresenta uma imensurável dano à saúde mental da mãe e, consequentemente, de toda a família e sociedade é a violência obstétrica, que atinge cerca de 45% das mulheres na rede pública brasileira. Na rede particular, o índice é de 30%, segundo estudos da Fiocruz. Lembrando que esses maus tratos são pouco registrados, aumentando significativamente o risco de depressão pós-parto e suicídio materno. Essa luta não é só pelas mães, mas também pelas crianças que sofrem e são impactadas diretamente por tais condições. Diversos estudos afirmam que a depressão materna tem impacto negativo em diferentes aspectos do desenvolvimento e da saúde mental das crianças. Mães vivendo com depressão apresentam menos estímulos cognitivos e afetivos aos seus filhos. Precisamos sim dar visibilidade a essa temática. Muito desse sofrimento poderia ser evitado. É nítido que pouca atenção tem sido dada a todos esses fatores apontados, que vêm contribuindo ao sofrimento mental das mulheres imersas num elevado nível de exigência, sentimento de autorreprovação, insuficiência e culpa. Estamos falando o tempo todo sobre o futuro, mas não cuidamos minimamente das mulheres que estão tornando possível a construção deste futuro. Saúde mental materna importa, se importe com a mãe, assuma essa causa. Nós, da campanha, já temos 30 leis municipais aprovadas,
3 leis estaduais, estamos em 17 países com cerca de 300 representantes. Eu represento a cidade de Amparo. Sem mais. Algum vereador quer comentar? Quer perguntar algo para a Ariane? Ariane, você foi muito feliz na colocação, só que você esqueceu de falar que, que existe o trabalho voluntário. Certo? Sim, sim. Que vocês acodem as mães que não têm condições para pagar, então esse trabalho é feito lá na clínica, né? Isso. E que vocês acodem as mães também, gratuitamente, e você quer levar isso daí para as firmas, né, para fazer um projeto maior, para abrandar mais pessoas. Sim, na verdade o projeto se iniciou numa clínica onde a gente tem uma roda de gestantes, partindo de uma premissa particular nossa, de estar acolhendo essas mães que estão em estado de depressão pós-parto e são acolhidas de forma gratuita. Tem a roda de gestantes, onde elas podem participar, trazer suas dúvidas, suas frustrações, seus medos. E a ideia é que se leve isso para a rede pública, para que os médicos dos postinhos de saúde possam estar recebendo essa gestante com um olhar mais cuidadoso, mais cauteloso, porque com ações mínimas, apenas de uma conversa, de uma entrevista, ele consegue fazer um diagnóstico se essa mãe está com alguma deficiência, se ela precisa de um amparo psicológico, se ela precisa desse acolhimento. Inclusive, em algumas cidades em que o projeto foi aprovado uma medida complementar instituindo que durante o pré-natal, quando a mulher estiver passando no pré-natal nos postinhos de saúde, ela vai ter direito, no mínimo, a 3 consultas psicológicas. E aí o psicólogo vai estar conseguindo fazer uma avaliação se ela está num estado normal ou se ela vai precisar de uma intervenção e vai ser encaminhada para o psicólogo. Quando eu fiz esse projeto, primeiro fui conversar com o prefeito e conversei com o Gilberto também, que é o secretário da Saúde. E ele quer implantar isso sim, porque ele achou muito interessante, muito preventivo, porque tudo que é preventivo é melhor do que você correr atrás depois que acontece, né? Então, esse projeto é maravilhoso, eu estou muito feliz de ter podido trazer aqui na Câmara e você ter me procurado. Obrigada, querida. Que bom, obrigada. Pastor Elson. Boa noite, senhora Ariane, tudo bem? Boa noite. Eu quero apenas saber se dentro de Amparo você sabe dizer quantas mulheres passam por isso? Tem dados? Então, a gente começou agora a fazer uma pesquisa junto com os postos de saúde, justamente para a gente estar vendo na cidade o número de gestantes. Isso acaba que ele se perde um pouco porque não tem o diagnóstico. A mulher fica em depressão, ela está num estado depressivo, mas ela não se abre com o médico, ela não fala desse estado e o diagnóstico não é feito. Então, são pouquíssimas as mulheres que falam realmente o que elas estão sentindo. Inclusive, nessa roda de gestantes que a gente faz, que é gratuita, que elas podem estar participando, teve uma relutância muito grande da gente conseguir as gestantes para estar lá, por causa que a gente foi nos postinhos, colocamos os cartazes, fomos com o pessoal do ASA, que eles fazem entregas de kits, né? Tem muito contato com gestantes. A gente contactou mais de 600 gestantes. E nas rodas aparecem no máximo 10, quando aparece. Tem um tabu em se falar que se tem uma doença mental ou que se está num transtorno de depressão pós-parto. E por isso fica difícil a gente quantificar o número de mulheres que estão passando por isso. Ariane, também será que não é um pouquinho de falta de esclarecimento? Agora que começa a divulgar mais, começa o povo conscientizar mais que existe isso, porque às vezes a pessoa não tem noção que existe esse... Porque você veja, a depressão, até um tempo atrás, a turma não dava valor para a depressão. Hoje que você corre atrás, que você vai ver. Então, eu acredito também que era um pouco de falta de esclarecimento para as mães, né?
Então, agora que vai ter o mês tudo, então, com palestras, tem que ter bastante, para as mães poderem correr atrás, ver os problemas que elas têm, né? Na verdade, a ideia, se transformando o mês de maio no mês da saúde mental materna, é que se tem ações efetivas de palestras, de acolhimentos, de que a rede pública seja capacitado profissionais para estar levantando essa questão das mães estarem necessitando de um acolhimento, isso seja amplamente divulgado para que elas sejam acolhidas e que aí sim elas se sintam confortáveis em estar trazendo o que elas estão passando. E elas se sintam também abraçadas, né? Sim, acolhidas. Acolhidas, porque você veja bem, às vezes você está precisando tanto de um ombro amigo e você não sabe por onde ir. Então isso daí é maravilhoso. Sim. Mais algum vereador? Sim. André? Mariane, boa noite. Boa noite. Obrigado por estar aqui. E eu queria perguntar o seguinte, a depressão pós-parto, você trabalha diretamente com as mães, é mais pela falta ou dificuldade financeira, pelo medo ou falta de apoio moral no fato de engravidar? Eu faço um trabalho com gestante, com roupinha, com fraldas, e muitas mães novas chegam aí na minha casa chorando, que não tem nada, porque o marido engravidou e foi embora. E já teve mãe que falou assim que eu não quero o meu filho. Eu falei, não, imagina, vai dar tudo certo, Deus abre as portas. Qual é o maior motivo dessa depressão? Você tem uma noção? Tenho. A depressão pós-parto são vários motivos. Tem um motivo fisiológico, hormonal, que tem uma grande parcela, mas grande parte disso é que essas mulheres passaram no decorrer da gestação por algum desses problemas que a gente está falando, ou que a gravidez não foi planejada, ou que o companheiro acabou abandonando, e isso desencadeia ainda mais fatores de risco que podem trazer ela na depressão. Entendi. Eu só perguntei porque, como muitas me procuram pedindo roupinha, essas coisas, e talvez por não ter a coragem de ir num posto de saúde, também numa roda, falar dos seus problemas, às vezes chega a comentar com a gente. Mas eu não sou um profissional. Sim. Claro, a gente vai falar, não, Deus ajuda, as portas vão ter resolvendo. Mas, na verdade, eu acho importante isso porque, como eu me sinto acuado num momento desse, porque eu não tenho conhecimento para orientar, para falar. Então, eu queria dar meus parabéns aí pela iniciativa da Rosinha. Eu acho que é muito importante. Obrigada. Algumas vezes você faz necessário até intervenção mesmo de psiquiatra, né? Que aí é o médico intervindo com a parte medicamentosa, porque só o psicólogo às vezes já não é mais suficiente. Entendi. Eu só perguntei porque teve um caso, inclusive no Nascimento, há muito tempo atrás, e a mãe falou, eu não quero o bebê, tudo. E a gente começou a ajudar com várias pessoas, com roupa, fralda, remédios, um monte de coisa. E no decorrer desse tempo aí o neném nasceu, e aí ela mudou de ideia, entendeu? Ela começou a ter acompanhamento de uma psicóloga voluntária, e hoje, graças a Deus, o menino tá grande, então acho que o apoio realmente é importante. Rosinha, parabéns aí. Legal. Obrigada. Mais algum vereador? Peço a palavra, presidente. Silvia. Queria primeiro parabenizar a Ariane pela fala dela. Ela trouxe dados que são assustadores, mas que é importante que sejam colocados em pauta. Parabenizar também a vereadora Rosinha por dar para a gente a oportunidade de discutir isso aqui nessa casa, né? Eu acho que a questão da violência obstétrica me chamou a atenção a hora que ela falou 45%, mas aí, quando eu vejo nesses 2 anos e pouquinho que eu estou como vereadora, gente, eu já perdi a conta de quantidade de mulheres que procuram a gente para falar que passaram por violência obstétrica. E quando narram o que aconteceu, é desesperador. Eu acho que todo mundo, todas as mulheres, pelo menos aqui, tem pelo menos uma amiga, uma parente, uma conhecida, que descreve algo que viu no momento do parto, que deveria ser um momento quase que sagrado, né? E que muitas vezes, infelizmente, é violado, e é violado por quem deveria estar acolhendo, né? Os profissionais da saúde, principalmente médicos, que tinham que estar acolhendo, estão fazendo o trabalho oposto. A gente vive numa sociedade onde é muito exigido que nós mulheres tenhamos filhos.
O tempo inteiro se exige que a gente tenha filho, né? Para quando é a criança, quando vai ter filho. Só que aí a hora que nós temos nossos filhos, nós vivemos numa sociedade que não acolhe nossas crianças e não acolhe as mães. É um tabu falar sobre isso, né? A Ariane traz com uma propriedade muito grande, mas é muito raro falar sobre isso. É muito difícil a gente conversar sobre maternidade, tanto que eu, que sempre fui uma pessoa que me apresentei como feminista, como defensora das mulheres, fui ter noção da questão da depressão pós-parto, mesmo da violência obstétrica, dos meus 25 anos para frente, que foi quando as minhas amigas começaram a passar por isso de forma mais recorrente, e eu me alertei, falei, poxa, as mães existem. As mães existem na nossa sociedade, né? E aí quando a gente tem discursos do tipo, é válido pagar menos para uma mulher porque ela engravida, o tempo todo parece que existe uma violação de direitos da mãe e da criança, e uma vontade ali, uma luta por excluir mães e crianças da sociedade, né? E acho que tudo isso, junto à questão, como o André colocou, fator econômico, tudo que a Ariane muito bem trouxe para a gente, contribui para a gente chegar nesse abismo, né? Que precisa estar pautado, gente, precisa ser dito. A gente precisa fazer dos ambientes públicos, ambientes que sejam acolhedores para as crianças, para as mães. Todo espaço precisa ter um lugar para receber essas pessoas, né? A gente fala tanto da questão da violência contra a mulher aqui nessa casa, várias vezes pontuamos essa questão, mas a gente precisa de um espaço que acolha, por exemplo, uma denúncia de violência, e não só a violência doméstica, mas também a violência obstétrica, que tem um espaço para receber essa mãe, para receber essa criança, que essa mãe vai estar sempre acompanhada da criança. A Ariane coloca muito bem que o abandono paterno é algo absurdo. Quando a gente olha, principalmente aqui no Brasil, é absurdo. No mundo todo é absurdo e aqui é muito grande. Não há ainda esse entendimento de que os pais também são responsáveis por aquela criança, né? Quanta gente não escuta, não, mas eu ajudo a minha esposa, a minha companheira a cuidar dos filhos. Não é ajudar, cara. É seu filho. É tão responsável quanto a mãe. Então, eu parabenizo mais uma vez, tanto a Ariane quanto a Rosinha, por trazer essa pauta para a gente, porque é fundamental que o poder público assuma a sua responsabilidade de colocar isso em pauta e de trazer solução para esse problema, né? A gente precisa de acolhimento, a gente precisa que essas mães não passem por isso, ou pelo menos que se diminua os casos, porque é gravíssimo, né? Eu comentei quando a Rosinha trouxe esse projeto, eu falei, Rosinha, o tanto de amiga minha que passou por isso, gente que estava do meu lado, e eu mesmo na hora não percebi, porque não tem preparo, a gente não sabe também perceber. E a gente precisa falar sobre isso para desmistificar e entender que todos nós estamos passíveis, né? Todas nós mulheres, né? Se um dia tivermos filhos, no meu caso eu não tenho, a gente está passível de passar por isso. Então, a gente tem que entender, a gente tem que se apropriar dessa temática e saber, principalmente, onde buscar ajuda. Acho que o André também foi muito feliz de falar das mães que o procuram e que, muitas vezes, né, para onde a gente manda, para que lugar que vai, como é o fluxo, como o fluxo de saúde mental nesse sentido funciona. Então, como funciona o fluxo. Mas, mais que isso, acho que o poder público tem que ter o seu protocolo de atendimento e a gente saber falar qual é o fluxo de atendimento quando eu tenho esse caso, para onde eu oriento aí. Então, mais uma vez, parabenizo e acho que é isso. Obrigada, Ariane. Mais algum vereador? Não, só queria comentar, acho que o André falou muito bem também dessa questão, né? Mas a Ariane tocou num ponto. O problema é fazer essas mulheres participarem, né, Ariane, do projeto, né? Eu acho que tem que ter um envolvimento muito grande da prefeitura em relação a não só a Secretaria de Saúde, mas Assistência Social, a própria Secretaria de Educação, para que possa fazer com que as mulheres cheguem nesse projeto, né? Isso que é importante. E a gente fala que, na verdade, não tem custo isso. O que tem é iniciativa. Os próprios psicólogos que já existem nos postos de saúde passarem informações para enfermeiros, para os médicos, para as pessoas que fazem a receptividade dessa gestante, de ter um olhar mais acolhedor, de ver até que ponto aquele choro, aquele desespero daquela mãe é só um momento que ela está passando ou aquilo já tem um fundo que requer um cuidado. E cuidando, a gente vai estar prevenindo dela ter uma depressão pós-parto, onde vai ter que entrar com medicações, e aí o custo vai aumentando para a própria prefeitura, né? E lembrando também que não é só também na iniciativa privada. A gente pensa
que as empresas precisam também ter esse olhar para suas funcionárias, desde quando elas estão gestantes, de recolocação em pontos onde elas possam estar desenvolvendo a função delas de forma que não agride o maternar delas, de forma com que elas possam sair da licença maternidade com a consciência em paz de que ela vai voltar e que o emprego dela vai estar lá garantido e que ela pode viver o seu maternar da melhor forma possível, e quando ela retorna também, que ela tenha direito ao aleitamento materno nos horários específicos, que ela possa sair da função para levar aquele filho no médico, porque todo mundo que é mãe sabe que a partir do momento que você tem um filho, essas questões começam a fazer parte da sua vivência, e a empresa privada também tem que acolher a mãe nesses sentidos. Então, a gente pensa que para o Maio Furtacor serão desenvolvidas várias campanhas direcionadas tanto para o público, mas para o privado também. Você tocou num ponto muito importante, porque quando a mãe sai para ter o nenê, ela entra em desespero, sim, porque ela não sabe que quando ela voltar, se o serviço dela vai estar garantido. Isso é um ponto fundamental, que tem que bater na tecla dos empresários, porque você sai tensa, você já vai ter o filho. Já é um desgaste emocional enorme, ainda mais pensando no emprego. Então, tudo isso tem que ser batido, né? Parabéns, Rosa, pela iniciativa. Ariane também por nos... de ter vindo aqui, de ter falado para a gente aqui. Eu acho que o projeto, só para explicar um pouquinho, passa pelas comissões. E nem sempre temos essa oportunidade dos vereadores de ter a pessoa falando e explicando o projeto, que seria muito importante para a gente aí. Por isso também que peço até dos vereadores, desculpa de atender também a Rosa nesse sentido de estar deixando a Ariane falar, inverter a pauta, tudo, porque era um assunto importante, como a Silvia bem lembrou. Posso fazer uma justiça aqui? Pode ser. Amanhã vai estar havendo uma licitação na prefeitura. Eu vou fazer uma justiça, depois eu explico para você. De umas empresas que está se criando um kit maternidade, que a mulher do prefeito tinha essa preocupação já há 1 ano e meio, 2 anos atrás. E ela sempre preocupou, isso ela conversou comigo lá atrás, muito tempo atrás, que a tristeza de algumas mães ao ir para o hospital de jovens e não ter o que dar para o seu filho, iam deixando ela ficando aborrecida, triste, doente, e ela queria fazer alguma coisa para ajudar essas mães, para amenizar esse sofrimento todo. E com muito esforço ela conseguiu. Amanhã vai estar tendo uma licitação para isso. Eu acho que são... Oi? Eu acho que vai ser... O louco, mais alto que eu estou falando? Bombas? Eu acho que vai ser 400 kits que ela vai adquirir a partir de amanhã. E isso com certeza já vai ajudar também as futuras mamães. Então eu queria aqui já parabenizar a primeira-dama, né, pelo trabalho, pelo empenho dela em estar conseguindo isso. Você queria ouvir minha voz, né, cara? E dizer que é um ato louvável dela, e eu queria dizer que é muito bonito o que ela está fazendo. E já é uma ajuda para o projeto, eu não poderia deixar de passar sem comentar isso com vocês. Tá bom. Ariane, obrigado por ter vindo até nós aqui, falar sobre o projeto. E conta que essa casa, através da vereadora Rosa, a casa está de portas abertas para você, até para daqui para frente, no mês de maio, ser feito campanhas. Conte com isso. Temos vereadoras aqui que gostam de fazer essa parte aí desses projetos também. Então, a casa está de portas abertas para você. Agradeço. Tá, obrigada, viu, gente? Nós que agradecemos. Rosa, você faz as honras. Solicito então a primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes na ordem do dia. Projeto de resolução número 2 de 2023, de autoria do vereador Edilson José Camilo, que altera a redação do artigo 154 da resolução número 400
de 26 de junho de 2012, na forma que especifica. O projeto de resolução está em discussão. Justificativa, presidente? Pode ler a justificativa. Leia. Você lê? Não, pode ler. O presente projeto de resolução tem por objetivo realizar alterações pontuais no regimento interno para melhor desempenho dos trabalhos legislativos, limitando a apresentação de honrarias a 3 proposituras por ano por vereador, com essa finalidade. Bom, gente, na verdade eu apresentei esse projeto aqui por conta da quantidade, né, que a gente tem de títulos e medalhas que cada vereador pode dar. Então eu acho que, como a gente conversou já, está dispersando muito, né, do que é um título de cidadão parense, um título de cidadão benemérito, né? Não que as pessoas aqui indicadas não mereçam, mas eu acho que a gente tem que ter mais o cuidado na questão, principalmente na questão da benemerência, né? Que a gente sabe que é complicado você ficar indicando muitas pessoas, porque perde o sentido do título, né? Principalmente da questão da benemerência. Por isso foi colocado esse projeto. Então gostaria de pedir para que todos os vereadores, mesmo porque a Câmara costuma fazer uma sessão solene no ano para que dá os títulos. Se todos os vereadores resolverem dar os títulos durante um ano, todos para que tenham as medalhas e tudo, né? Então a gente fica aí com uma quantidade enorme para ser dado num dia só. Então por isso foi falado essa questão da mudança do regimento interno, né? E eu resolvi fazer esse projeto então e pediria a vocês, aos vereadores, que acompanhassem e votassem favorável. Mais alguém? Presidente, votando hoje passa a valer quando? Já é automático ou tem prazo determinado? Automático. A partir da publicação. É porque tem vereadores que acabam não dando título para ninguém, né? E então a gente até que poderia, mas não seria justo, né? Por exemplo, se eu pego um exemplo, vamos supor, a Rosa dá 20 títulos no ano. Não, eu sei, é só uma suposição. E aí você pega um vereador, por exemplo, Osmar, que não dá, assim, é difícil a gente dar. Então, para ser justo, a gente limita a 3. E aí fica até a dica, né? Se o vereador de repente não tiver, pede para outro vereador que possa. Viu? solicitar. Mas 3 beneméritos e 3 cidadãos? Não, 3 no geral. No geral. No geral. Tá? E inclusive aqui também a gente tá fazendo esse projeto aqui, que a gente está mudando o regimento interno, como a gente conversou outro dia, só saindo um pouquinho da pauta. A ideia é criar uma comissão também essa semana para que a gente possa, os vereadores, mexerem nesse regimento interno da Câmara, que tem umas coisas antigas, né, que vem acontecendo. Então até depois eu vou fazer aí o decreto, né? Decreto legislativo, para a gente ter 5 vereadores para mexer nisso. Eu gostaria que o pessoal se empenhasse para a gente estar mudando alguns pontos do regimento interno. Feito? Então, sem mais, que alguém quer falar? Não, eu só acho justo. Eu quero deixar aqui que eu sou favorável. Mais alguém? O projeto de resolução está em votação nominal, maioria simples. O presidente faz o projeto e não vota. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável.
projeto de resolução foi aprovado por todos os vereadores. Agradeço desde já aos vereadores acompanharem a presidência nesse projeto. Próximo, Alice. Projeto de Lei número 23, de 2023, de autoria do prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a alteração na Lei Municipal número 4.250, de 23 de junho de 2022. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, pastor Elcio. Eu peço o adiamento para corrigir a redação dele. Uma semana, acho que é possível? Que data? Para quando? Dia 17. 7. O pedido para adiamento do projeto para o dia 17 do vereador pastor Elson está em votação. Precisa ser nominal isso? Não? Nominal? Não. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. O pedido do pastor Elson para adiamento do projeto para o dia 17 foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de Lei número 36, de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues, que institui no âmbito do município de Amparo o mês Maio Furta-Cor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. O projeto de lei está em discussão. Acho que foi bem discutido aqui, né? A Ariane explicou muito bem. Certo, Rosa? Oi, presidente, eu acho que dispensa comentário, né? Porque foi tudo muito bem explicado, então foi bem esclarecido, não tem porquê. Só peço aos nobres colegas que votem favorável, porque é um projeto muito importante. Obrigada. Mais algum vereador? O projeto de lei está em votação, votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. É o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 29 de 2023, de autoria da vereadora Janaína Pereira de Oliveira, que determina a substituição dos sinais sonoros nos estabelecimentos de ensino públicos e privados, a fim de não gerar incômodos sensoriais aos alunos com transtorno do espectro autista. Eu gostaria de retirar para uma readequação. A vereadora Jana pede a retirada do projeto para readequação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais projetos. Sem mais projetos, passamos à explicação pessoal. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores em explicação pessoal, tempo 10 minutos, sem apartes. Primeiro, vereador Mineiro. Vereador Mineiro. César, né? Antônio César da Silva. Antônio César da Silva. Boa noite, presidente, vereador, vereadores, público presente. Vem pedindo aqui, ó, presidente, esse tampo desse buraco aqui ali na rua Panorama Tropical. Na verdade, esse buraco aqui já faz mais de mês que a gente fez uma indicação, só que em volta dele por dentro ele já afundou tudo. Ele tá oco por baixo. Então se passar um caminhão alguma coisa, vai afundar tudo ali.
A gente vem pedindo já e a turma fica cobrando, mas não tem o que a gente fazer. A gente pede lá, mas tem que aguardar. Passa o outro para nós, Mar. Esse aqui também foi um buraco na rua ali perto de casa ali, beirando o rio. O Saio foi lá, mas já vai fazer quase um ano já que tá desse jeito aí. Eu já fiz a indicação para tampar, mas tá do mesmo jeito. O asfalto é novo ali, né? É novo, o asfalto é novo. Então é mais que abriram mesmo. Pode ir passando. Isso aqui era uma calçada. Tem umas árvores do lado lá. Panorama tropical também. Isso aqui já vem pedindo desde o ano passado. Pra dar uma podada nessa árvore aí, ó. E ela é justo onde que tá o buraco também. E agora tá vindo bastante de assalto ali na chacraiada, ali no panorama tropical. Com frequência. A gente já pediu a guarda pra tá passando lá, a polícia militar. Só que se não dá uma podada nesse mato aí, fica difícil, né? A turma fica escondendo as coisas ali. Dia 3 de janeiro, fiz uma indicação aqui pra tampar esse buraco aqui, que o rapaz vai sair com o carro da garagem, ali do Jardim Europa, e ele tem que pôr madeira pra sair lá. Às vezes precisa sair com criança pequena e foi feito isso aí dia 3 de janeiro, só pra tampar esse buraco aí, ó. Mas é difícil, né? A gente não pode ficar reclamando muito, que depois pegam no pé da gente, né? Mas a turma cobra mais na rua pra caramba. E por enquanto, de pedido é só isso aí. E falar que dia 14 vai ter um evento aí, mas eu não vou poder vir. Que, incrível que pareça, eu tô fazendo parte da orquestra de violeiro, então a gente vai tocar na Padua Salles, lá de sexta-feira, 8 horas da noite. Tá? E é só isso. Aí no sábado tem Teodoro Sampaio, né? Depois no domingo tem Violada também, na Padua Salles, a comemorativa aí da... Haja viola. Obrigado aí. Próximo. Vereador Conrado. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite aos internautas que nos assistem, ao público presente. Hoje a minha fala vai ser mais direcionada para a minha área, que é a área da segurança, né? Especificamente na Guarda Civil Municipal. Esse veículo que vocês estão vendo aqui foi um veículo que foi abordado pela Guarda Civil. Os equipamentos eletrônicos nos ajudaram bastante. Se tratava do veículo clonado, é um Ford Ka, né? Aí foi feita a averiguação. Esse veículo que está aqui agora, esse é o clone, né? Esse é o veículo clonado, que é idêntico, inclusive emplacamento. Esse é o veículo original que estava na cidade de Indaiatuba. Estava chegando muitas autuações para o proprietário, então levantou a suspeita. Esse carro era de quem adquiriu e comprou era um morador do bairro do São Dimas. Então foi feita a apreensão aí. O autor não ficou preso, né? Por se tratar aí de veículo clonado, mas o veículo foi tirado de circulação. Também, no mesmo dia, a gente realizou também, eu participei de uma prisão relacionada à violência doméstica. Aí o marido tinha separado da mulher durante 8 meses e, na verdade, ele desacreditou na lei. Ele descumpriu a medida protetiva, tentou enforcar a mulher, lesionou seu braço esquerdo. Então, saiu o mandato de prisão dele no dia seguinte. Então, hoje ele está em prisão preventiva, porque desacreditou na Lei Maria da Penha e na agressão que ele estava promovendo aí contra a esposa. Também na data de domingo, na verdade no sábado, teve um roubo, né, um roubo seguido de cárcere privado no Jardim Itália. 4 elementos aí adentraram a residência de um casal de idosos, prendeu o casal aí no quarto dos fundos e levaram alguns pertences eletrodomésticos, como bicicleta, televisão e um veículo da família. No dia seguinte, nós localizamos o veículo também. O veículo estava no bairro do Pinheirinho. Ninguém foi preso, né? Porque a ocorrência foi à noite aí. Então, localizamos esse veículo aí e está sob investigação da polícia. Então, em prazo de 24 horas, foi recuperado esse veículo produto de roubo. E também foi desvendada a questão do clone do veículo pela Guarda Civil. Então foi muito produtivo aí o final de semana.
trabalhada pelos agentes aí da Guarda Civil. Também tivemos um acidente envolvendo motociclista na rodovia Amparo Serra Negra, onde eu pessoalmente atendi também a ocorrência. Graças a Deus, o motociclista teve só ferimentos leves, porque ele estava com a vestimenta adequada, mas chama atenção novamente, aí o presidente já havia falado aqui a respeito desses inúmeros acidentes ocorridos aqui na região de Amparo, envolvendo motociclistas, né? Então, quase que é corriqueiro, toda semana a gente tem a notícia de que está havendo esse tipo aí de acidente. Inclusive, a gente vai abrir uma discussão aqui para ver se a gente consegue, aí, através do Legislativo, estar ajudando aí também amenizar um pouco esse acidente aí, né? Com mais policiamento, né? Vamos tentar e ver o que a gente consegue fazer. Porém, como eu sou de origem civil e municipal, a gente não consegue estar atuando na rodovia. Então vamos conversar para ver se dá para fazer alguma coisa relacionada ao Legislativo. Aí agora eu vou falar um pouco dessa polêmica, né, que eu não posso deixar de falar, que é dessa postagem, né, que essa pessoa fez aí na escola de Três Pontes, onde espalhou por todas as escolas praticamente do município de Amparo, falando aí de um suposto atentado no dia 20 aí de abril. Colocou e ainda está colocando a cidade de Amparo em pânico. Eu gostaria de tranquilizar os pais, os alunos, dizer que a Guarda Civil, a Polícia Militar, a Polícia Civil estão todos empenhados aí em fazer uma força-tarefa para dar segurança nas escolas. Porém, ao meu ver, pela minha experiência, eu acredito que não é para entrar em pânico. A estrutura está montada, tem câmeras de monitoramento em todas as escolas. As viaturas hoje estavam patrulhando as escolas. Foi enviado para a delegacia especializada de crimes cibernéticos para identificar o autor aí dessa postagem. Já houve mais outras postagens também, inclusive do Rangel Pestana, que está sob investigação também. Nesse momento, eu acredito que ainda está havendo a reunião aí no gabinete aí, com todas as forças de segurança. Foram convocados todos os agentes da Guarda Civil para participar dessa reunião, justamente para trabalhar esse assunto dessa questão de violência na escola. Porque não é somente Amparo, no Brasil inteiro está ocorrendo esse tipo de violência, esse tipo de supostos ataques, que os ataques que tiveram foram mínimos, né? E na verdade eu não fiquei preocupado com quem fez a postagem, eu estou preocupado com quem está vendo essa repercussão, e às vezes a gente não sabe como essa informação vai soar na cabeça de algumas pessoas. Pode ser que crie coragem para fazer algo, então a gente tem que prevenir. Então as equipes estão a postos, né? Vai ser criado o gabinete estratégico para trabalhar na prevenção dos crimes que ocorrem aí dentro das escolas. As pessoas me ligaram, me mandaram mensagem, falaram: Conrado, fala para o prefeito para colocar um guarda civil, um policial em cada escola. É humanamente impossível. Nenhuma cidade do Brasil tem efetivo para fazer, para colocar um agente em cada escola. Chapecó fez, né? O que dá... Oi? Chapecó. Então essa é a primeira que eu estou ouvindo, porque no estado de São Paulo eu não conheço, não tem efetivo. Hoje nós temos 38 homens e mulheres trabalhando na rua. No entanto, Alice, quantas escolas nós temos? Eu não lembro. Municipais? 24 escolas municipais. Então, só municipal, sem contar as estaduais. Então teríamos que pegar o efetivo da guarda e tirar e colocar ele nas escolas. Então, hoje é humanamente possível. Então a gente está trabalhando sem pânico, né? Com coerência, porque é fundamental não criar pânico na população, porque aí senão a vida das pessoas param, as mães ficam muito nervosas, entram em contato: eu não vou levar meu filho para a escola. Podem levar seus filhos para a escola, que nós vamos estar lá fazendo o possível para dar a segurança para vocês. Então, várias medidas estão sendo tomadas nesse momento, então vamos ficar tranquilos, né? Porque essa notícia se espalha muito rapidamente, e muitas pessoas fazendo brincadeiras, usando de fake news também, para colocar a população em pânico, né? Então, eu tranquilizo a todos. Qualquer anormalidade, liga na Guarda Civil Municipal, que nós vamos averiguar e vamos estar nas escolas também. Amanhã eu já vou estar de plantão, trabalho na Maria da Penha, mas a gente vai focar nessa questão das escolas, até que esses boatos sejam esclarecidos e essa pessoa seja identificada, para que pare um pouco, né, com essa loucura, né, com essa pressão que a sociedade está vivendo em função desse alarde que está sendo causado. Muito obrigado a todos, boa noite. Boa noite, Conrado. Próximo.
Vereador Carlos Casotti. Boa noite, senhor presidente, mesa, componentes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa local, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vou colocar alguns pontos aqui que movimentaram a nossa cidade nesse período do começo do mês de abril para cá. Então eu gostaria de salientar que a partir de segunda-feira, a partir de hoje, já estão abertas as inscrições para o Programa Municipal de Bolsas para Estudantes do curso pré-vestibular, senhor presidente. O curso é gratuito, os alunos pagam apenas o valor do material. Os critérios de seleção são residir na cidade de Amparo pelo menos há 2 anos, ter cursado o ensino fundamental em escola pública ou com bolsa de 100% em colégio particular e estar cursando o 3º ano do ensino médio em escola pública ou com bolsa de 100% em escolas particulares. A inscrição pode ser feita até o dia 18 de abril no site da Prefeitura. Muito importante isso, cursinho pré-vestibular. Gostaria também de salientar o Fundo Social de Solidariedade de Amparo distribuiu 420 ovos de Páscoa a várias entidades assistenciais, entre elas a entidade Damas de Caridade, Lar dos Velhos, Associação Mulher Unimed, Educandário Nossa Senhora do Amparo e o movimento Ação Rural do bairro do Pantaleão. Gostaria de cumprimentar a diretoria da ação do Fundo Social de Solidariedade por mais essa importante ação em nossa cidade. A Prefeitura Municipal de Amparo também, senhor presidente, castrou mais de 200 pets, vai ao encontro ao trabalho da nossa vereadora, no mês de março. A Secretaria de Meio Ambiente da Estância de Amparo, através do Departamento de Defesa do Bem-Estar Animal, apresentou um balanço dos atendimentos no mês de março. Nos últimos 30 dias, através do agendamento prévio, 210 animais foram castrados. E no mês, 69 faltas foram computadas. As faltas prejudicam por demais quem está na fila para o atendimento. Então, no mês de março, foi computado quase 1/3 de faltas. Então, nós solicitamos às pessoas que fizerem esse agendamento, que estão tirando a vaga de alguém, que cumpra isso, porque o serviço está disponível e a falta prejudica por demais o andamento do trabalho. Já foi falado aqui a respeito das comemorações dos 194 anos de nossa cidade, querida cidade de Amparo. A partir do dia 11, nós vamos ter vários eventos aqui na nossa cidade. No dia 11, a primeira feira do Paço Municipal, Hortifruti, Quitutes e Delícias de Amparo, a partir das 7 horas, na Praça Cívica do Paço Municipal. No dia 12, vai haver a comemoração do 1º ano da Feira Noturna, já faz 1 ano já, vai ser comemorado a Feira Noturna do São Dimas. Vai ter um show às 19h30 com o Joel Giovan e banda, e começa as atrações lá a partir das 17 horas. Às 17 horas, 5 horas da tarde. No dia 14, haverá a inauguração da Galeria dos Imortais da Academia Amparense de Letras, às 19 horas. E às 20 horas, o nosso vereador mineiro já enfatizou, gostaria de ressaltar a estreia oficial da Orquestra Amparense de Viola Caipira, regência do maestro Mazinho Quevedo, às 20 horas na Praça Pádua Salles, no palco Hugo Baradel. Depois, no dia 15, também às 8 horas da noite, o show com a dupla Teodoro e Sampaio, às 20 horas. No dia 16, o show com o grupo Violado, às 20 horas, também na Praça Pádua Salles. E nos dias 14, 15 e 16, gostaria de salientar que haverá praça de alimentação em frente à Estação Mugiana, exposição permanente na Piracoteca Dr. Constâncio Sintra, espaço infantil no Centro
de informações turísticas. Todos esses dias, a partir das 17 horas, haverá essa praça de alimentação funcionando. Gostaria de falar um pouquinho a respeito do esporte da nossa cidade. A Secretaria de Esportes está engajada em divulgar, em fazer com que as coisas aconteçam. E o Judô de Amparo começou agora o ano com um pódio lá na cidade de Campinas, 28º torneio da Bosch, né? E estiveram participando 845 judocas nos 2 dias de eventos, dia 1º e dia 2 de abril próximo passado. E o evento contou com 44 associações. A equipe que representa a Estância de Amparo competiu com 41 atletas, dos 845, 41 atletas de Amparo estiveram presentes, né? Conquistando 4 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata e 9 de bronze, ficando entre as 10 associações premiadas, recebendo o troféu no evento. Também gostaria de destacar a estreia do time adultos e o sub-14 do basquetebol de nossa cidade. E também na Copa Jaguariúna, né? Na sexta-feira, dia 31, próximo passado, o voleibol 70+, as nossas garotinhas, né? Acima de 70, elas jogando no ginásio Laércio Carletti, no Centro Esportivo João Batista de Campos Sintra. As atletas venceram Cosmópolis por 2-0 e, quer dizer, nosso esporte sendo destaque na nossa cidade e na nossa região. Complementando, senhor presidente, eu gostaria de ressaltar que a vacina bivalente é liberada para pessoas a partir de 12 anos com comorbidades em Amparo. A Secretaria de Saúde ampliou a cobertura e aplicação das doses de vacina Pfizer e bivalente contra a Covid-19 para pessoas a partir de 12 anos que tenham comorbidades. Conforme determinação do Ministério de Saúde, diferente das outras, essa vacina contém o vírus original da Covid-19 e a cepa da variante Ômicron. O intervalo para tomar essa dose, em relação às outras, é de 4 meses. Como já foi dito aqui pelo nobre vereador Conrado, nós também não poderíamos deixar de falar, depois eu acredito que outros vereadores e a Alice com maior propriedade devem falar sobre esse assunto, é a respeito sobre as ameaças das escolas. Todos nós ficamos estarrecidos com o que está acontecendo no Brasil, essas atrocidades que são feitas contra as crianças indefesas, escolas são invadidas e crianças são mortas. E a gente fica assim com repulsa por colocarem em rede social, aterrorizando famílias de nossa cidade, né? Não é caso específico de Amparo, também em Jaguariúna, eu estava acompanhando as redes sociais, também houve essa manifestação e dizendo que escolas seriam invadidas, e isso aí causa transtorno, coloca famílias em pânico. As crianças não querem ir mais para a escola. Então eu acho que a nossa polícia deve sim localizar essas pessoas, esses agentes que estão colocando esse pânico, porque as pessoas são responsáveis pelos seus atos. E quem divulga, quem dissemina isso nas redes sociais, também são responsáveis. O trabalho da polícia é prevenção. Mas nós temos que localizar essas pessoas que estão colocando em redes sociais esses atos, verídicos ou inverídicos, e eles têm que ser responsabilizados por esses atos. Estão colocando em polvorosa o sistema público da nossa cidade, toda a população, principalmente os pais e mães que precisam utilizar isso das escolas e das creches. Então, nós esperamos, o nosso senhor prefeito fez um pronunciamento, falou a respeito da criação de um gabinete especial para isso, e esperamos que os responsáveis por isso sejam realmente identificados e responsabilizados. Obrigado, senhor presidente. Só pegando um pouquinho o gancho do que o Cazuza estava falando a respeito de castração, só fazer uma parte aqui, destacar o trabalho da Jana, vereadora nossa aqui, do trabalho que ela faz à causa animal, principalmente na questão da retirada de gatos, que é um trabalho importante, e da alimentação de gatos em alguns lugares, né? E até fica o pedido aí, também registrado, as pessoas que queiram ajudar, procure a Jana no caso, para poder fazer isso. Certo, vereadora? Próxima. Vereadora Silvia Forato.
Por agora não. Bom, boa noite a todos, todas. Bom, dando continuidade à fala do Casotti, né? Infelizmente, a gente passou por essa situação de ter divulgado uma página com o nome de uma determinada escola. Eu acho importante que a gente, principalmente a gente como pessoas públicas, né, que a gente tome muito cuidado de como a gente está tratando isso na internet, que tem uma orientação que não é para divulgar de tal forma, que não pode divulgar de tal jeito. Porque, gente, isso a gente sabe que acaba, muitas vezes, estimulando as pessoas, né, incentivando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a forma com a qual a gente coloca isso. Já comentei sobre esse tema na outra sessão. Agradeço o Conrado, que hoje de manhã eu mandei mensagem desesperada para ele, perguntando como é que estava, né, a situação aqui em Amparo. Ele prontamente me respondeu, me explicou, me acalmou até, né, porque a hora que a gente vê, a gente assusta. Então, eu agradeço muito a parceria aí do vereador Conrado, que me colocou a par da situação, colocou que já estava sendo investigado, que já estava na mão das autoridades de segurança. É um ponto muito importante. Da outra vez eu já falei sobre o abandono das escolas, sobre os discursos de ódio que são incentivados publicamente em vários momentos, foram incentivados e continuam sendo incentivados. Então, assim, discurso de ódio, discurso de racismo, falas, inclusive, que fazem alusão a ideias nazistas. Tudo isso, gente, gera consequência violenta, infelizmente. Eu não vou entrar mais nesse mérito. Mas eu acho importante que, quando acontecem essas situações polêmicas, aparecem muitos especialistas, né? Então, aparecem os especialistas em educação que nunca estiveram numa escola, aparecem os especialistas em segurança pública que nunca trabalharam com segurança pública. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que, como vira uma pauta polêmica e se populariza, as pessoas acham que todas elas sabem exatamente o que fazer e esquecem que existem protocolos, que existem formas de se agir, que o poder público tem seus protocolos, que o poder público ele tem sua forma de agir e ele é pautado em olhares técnicos, né? Dentro da sala de aula, dentro da escola, a gente é orientado por questões técnicas, a gente tem formação para lidar ali dentro, para lidar com a situação ali dentro, com certas situações ali dentro, né? E do mesmo jeito, as forças de segurança têm seus protocolos. Então, é muito complicado quando a gente começa a falar sobre eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo. Calma. Vamos conversar sobre? Vamos. Mas vamos respeitar também os profissionais da área que sabem a parte técnica do como agir em determinadas situações, né? Dito isso, eu passo para outra parte. Du, se você puder colocar para mim, por favor. Já tem um tempo que as pessoas vêm reclamando um pouco da questão do Parque Linear. Eu gosto sempre de exaltar que a gente sabe que o Parque Linear, porque ele é um projeto que é muito mais do que um cartão postal só da cidade. A gente está falando do eixo estruturante da nossa cidade que liga dois pontos e deveria, inclusive, se eu tivesse acontecido vontade política, deveria ligar ao ponto mesmo final ali do São Dimas, a outra ponta ali, a saída para Monte Alegre, para Serra Negra. Então, ele mais do que um ponto turístico, um ponto cultural, um lugar que é visivelmente bonito, ele é também uma área que estrutura a cidade de Amparo. Ele permite que você consiga andar praticamente a cidade toda, ou a pé, ou de bicicleta. Ele garante, né, o transitar, né, o direito do acesso à cidade à população, ligando áreas periféricas ao centro, principalmente. Além disso, tem a questão da saúde, tem a questão de preservação da mata ciliar, do meio ambiente, e existem vários fatores que fazem com que o Parque Linear seja fundamental para o desenvolvimento urbanístico. Vale lembrar que o Parque Linear ele é fruto de plano diretor, ele foi pensado e estruturado para fazer mesmo essa integração e ter essa questão intersetorial, né, de relacionar meio ambiente, saúde e questão urbanística da cidade. E já tem um tempo que eu venho recebendo muitas reclamações da população por conta da parte de estrutura, né? Hoje eu caminhei o Parque Linear todo até o final dele.
né? E o Parque Linear ele está com um problema estrutural muito grave. Tem algumas imagens que estão passando aí para vocês de falta de manutenção mesmo, né? A gente sabe que foram 8 anos de abandono total do Parque Linear por uma questão política. O governo anterior sabia que era um projeto que tinha sido desenvolvido pelo Partido dos Trabalhadores e por isso abandonou. E a gente espera que não sejam 12 anos de abandono por questões políticas, porque a atual gestão já está aí há 2 anos e meio, já faz mais da metade do mandato e o problema continua. Gente, todo espaço público que a gente tem exige manutenção. Abandona, vira esse caos que tem virado o Parque Linear. E meu medo é que piore ainda a situação. É muito triste que o nosso principal cartão, um dos nossos principais cartões postais, esteja dessa forma. E um cartão postal que, como eu disse, que atende a muitos outros setores que não só ser visivelmente atrativo, ser visivelmente bonito, né? Lembrando que ali a gente tem a parte da pista, uma pista pública de skate BMX, a gente tem a quadra, então a gente tem muitos atrativos na região, e deixar chegar no estado que está é muito triste. Eu já lamento muito, porque a gente tem o início do Parque Linear lá em 2008, a parte 1 e 2, e em 2010, se não me falha a memória, a parte 3, que seria a continuidade dele até ali, passando o Poupe Bem, e ele deveria ter continuado mais ainda, existiu o projeto, a gente sabe de tudo isso. E hoje a gente tem um abandono do que a gente já tem, né? É até difícil a gente exigir que a obra seja concluída de fato, porque olha o estado que está o que a gente já tem. Se não estão cuidando nem do que a gente já tem, como que a gente vai ficar buscando obras novas, verbas novas para outras coisas? Gente, a gente não pode vivenciar esse abandono, né? Eu aproveito para parabenizar os trabalhadores da equipe de limpeza, porque esses estavam, inclusive na hora que eu estava transitando pelo parque hoje, estavam fazendo a limpeza do lugar, e muito bem feita, vários profissionais. Inclusive, estava acontecendo a poda de uma área ali próxima do Campo do Trabalhador. Então, para esses trabalhadores, a gente deixa aí o nosso parabéns, porque a limpeza estava sendo realizada, inclusive hoje eu vi bastante profissional ali, bastante trabalhadores ali, e aquilo que a gente sempre coloca, né? Muitas das políticas públicas aqui da nossa cidade de Amparo, elas só se mantêm e se mantiveram por conta do servidor público, por conta do servidor que tem o seu comprometimento com a população e que vai lá e executa o serviço. Então, a gente só tem a agradecer esses trabalhadores do serviço público, do funcionalismo público, porque muitas coisas só se mantêm porque eles estão ali todo dia executando. Então é uma pena, a gente vai elaborar agora uma indicação para o Poder Executivo para que sejam feitos esses reparos, porque é triste, gente, é muito triste a gente ver algo que, inclusive, foi objeto de estudo, de teses de mestrado, de engenheiros, sendo abandonado dessa forma, né? A gente sabe que o Parque Linear é uma referência não só para Amparo, mas é uma referência nacional quando a gente fala de desenvolvimento e planejamento urbanístico. E a gente não pode deixar ele do jeito que está. Muito obrigada, gente. Boa noite. Próximo. Vereador André. Boa noite, vereadores e vereadoras, público aqui presente, internauta que nos acompanha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Com tudo que vem acontecendo, eu também fiquei preocupado. No dia 7, quinta-feira, eu comecei a botar na minha cabeça que tenho que fazer alguma coisa para tentar ajudar, dar alguma ideia. O que eu fiz? Eu fui conversar com vários policiais aposentados e que me indicaram o seguinte: André, conversa com o Lúcio, o sargento da Polícia Militar. Ele é uma pessoa boa, ele vai ouvir você, ele vai dar umas ideias para você. E assim eu fiz. Eu vim na delegacia, conversei com ele por mais de 1 hora e falei: sargento, qual a possibilidade de a prefeitura fazer uma parceria com um policial da reserva, os aposentados, para que o mesmo pudesse atuar nas escolas? Ele falou: André, eu acredito que nenhuma, porque o Estado, o governador já está mandando palestra, um projeto solicitando a aprovação do deputado para que isso já aconteça nas escolas estaduais. Aí eu falei: meu Deus, aí piorou. Porque se colocar na escola do Estado, vai ficar mais vulnerável à escola municipal. O que eu fiz? Eu fiz um projetinho, mandei pro nosso amigo Marco da Câmara, isso na quinta-feira. Eu falei: segunda-feira você gera um protocolo, faz a indicação e manda para o prefeito. É uma ideia.
Graças a Deus, no meio desse tempo também, ele começou a postar na rede dele que ele tomou algumas medidas, como câmeras, patrulhamento. Só que o patrulhamento é o seguinte, o patrulhamento passa e vai embora. E depois que vai embora? A Câmara vê, mas a Câmara não te impede. Ela só te acusa. Eu falei, poxa, o seu Estado está fazendo isso com polícia militar, por que não pode a Prefeitura fazer isso com um guarda municipal? Tem muitos guardas municipais bons que aposentam jovens e trabalham em comércio. Por que não pode contratar eles? Mas é uma ideia. A iniciativa, a autoridade é do prefeito. Então, como estava tudo pronto, eu postei essa indicação no Facebook. Eu postei. Mas a intenção era dar a ideia, ver qual seria a reação das pessoas e também que fizesse palestra, como a ProEP que chama isso, que vocês fazem. Tá. Mas que fosse acompanhado por um advogado e também fosse acompanhado por um psicólogo, para conversar com o pai, mãe do aluno, para ajudar. É só uma ideia. A definição, a posição final é do prefeito. Aliás, a quem eu parabenizo pra caramba. Ele foi rápido. Tomou atitudes importantes para amenizar o medo das mães, dos pais em relação ao que vem acontecendo. Mas a ideia foi essa. Ela está aí e o pastor também fez uma, né, sobre colocação de câmera, né, pastor? Então, a intenção é ajudar. Como o Lúcio falou, manda essa proposta para o prefeito, a indicação, que eu tenho certeza que ele vai conversar com o Major Barros e com o nosso amigo lá, com o nome do secretário, né? O Manuel Lima, e eles vão conversar e de repente ele acha um meio termo, ou talvez acate a sua indicação, e assim eu fiz. Agora está na mão do prefeito, e se ele achar que é viável e é possível e quiser fazer, tá aí. Se ele achar que não dá e garantir segurança para as pessoas, mas o mais importante é que ele está agindo, e eu tenho que reconhecer, ele não está medindo esforço para trabalhar, para tomar atitudes para amenizar aí o medo das pessoas. Então, prefeito, fica aqui os meus parabéns para você, mas a minha ideia está aí. Eu acho que se o governo pode fazer isso com os PMs aposentados, eu acho que a prefeitura também podia fazer com os guardas municipais aposentados. Temos muitos jovens ainda em situação boa, não vejo motivo para não fazer, mas aí era só isso que eu queria deixar claro aqui. Próximo. Pastor Elson. Boa noite, presidente, nobres vereadores, público local, todos aqueles que estão da imprensa e aqueles que estão também no YouTube aqui nos vendo. Eu quero primeiro parabenizar a nossa cidade pelos 194 anos e completou, e sabemos que esses dias nós passamos por momentos angustiantes por devido às situações que nós temos visto, né? E a gente sabe que surgem muitas ideias, muitos projetos, muitas situações. Eu quero também fazer justiça. Hoje o presidente, ele falou também a respeito da situação e montou uma comissão, o presidente da República, uma comissão para poder também avaliar a situação que está acontecendo. Eu acho que todos devem abalizar bem o que está acontecendo e fazer o melhor, né? Mas sabemos que são casos pontuais, mas que gera uma situação muito grande, né? A fumaça é pior do que o fogo, né? E acaba acontecendo o que vem acontecendo. Nós vimos aquele menino que esfaqueou a professora lá. Eu já tinha dado entrada aqui na Câmara, tinha falado com o Júlio para a gente fazer um projeto. Aí vem esse outro fato que aconteceu agora desse cidadão que adentrou ali a escola e matou as crianças a machadada. Eu vi lá em Chapecó, colocaram como se coloca em banco aquela entrada, os metais, mas isso aí não resolve, o rapaz pulou o muro. A gente sabe que o monitoramento também, porque o monitoramento não resolve. Ajuda.
Porque hoje, primeiro começaram roubando merenda das crianças, deixando as crianças sem merenda. Outra vez roubaram o computador, outra vez roubaram os fios da escola. E aí também foi roubando, e essas pessoas também não são presos, né? E acaba outros fazendo coisas piores, né? É importante que haja câmera em todas as escolas, tanto municipais, estaduais, também escolas particulares, também rurais. E eu pedi para o Júlio fazer um requerimento, pedindo ao prefeito também que vamos colocar também um botão de pânico, né? Isso é importante, são coisas que tem que tentar fazer para evitar, né? O problema pode acontecer dentro da escola mesmo. De repente entra um menino lá, até com estilete ou com qualquer outra coisa, pode fazer também. Não estamos livres que não aconteça. Mas, infelizmente, são pessoas que a gente vê que já teve antecedentes também, né? E os seus antecedentes vêm vindo e ninguém tomou conta disso e aconteceu o pior. Mas que nós possamos ter cuidado que isso não venha acontecer o pior. Olha, quando inauguramos a escola ali de Quinta Santiago, eu olhei a escola, fiz uma indicação aqui, porque até falei no dia lá, você entra no corredor da escola, não tem uma saída de emergência. Eu até falei, se entrar aqui um doido aqui com qualquer coisa aqui, aonde vai correr essas crianças? Tá lembrado? Tá lembrado. Vai correr aqui e vão morrer aqui, porque não tem aonde sair. E não fizeram ainda essa saída de emergência. Eu acho que são coisas que a gente tem que adiantar. Se não salvar, pelo menos a gente sabe que uma vida vale muito, mas a gente puder salvar alguns, é importante. Mas se olha para a escola, não tem uma saída de emergência como aquela lá, vai acumular todo mundo, depende do cidadão, a mente que está. Para quem está com a mente ruim, qualquer arma ele mata, né? Mas que possamos cuidar e cada um procure fazer o melhor. Então eu quero aqui, quando vê, a gente sabe que, como o Conrado falou aqui, a gente sabe que é difícil, né? Você vai colocar um guarda municipal em cada escola. É igual a São Paulo. É muita escola. Tomara que o governador consiga, né? Tomara. Mas ou tem que resolver, né? Resolver a situação. Sabemos que há situações pontuais, há situações difíceis, mas que deva trabalhar para que aconteça o melhor e não o pior. Mas não vamos estar livres disso. Isso jamais vamos estar livres. Sempre vai ter alguém aí que vai agir de uma forma ou de outra e vamos. Né? Nós vemos mais do que os Estados Unidos. Então, ia falar isso. Vamos falar dos Estados Unidos? Eu tenho um parente que vive lá e tem toda a segurança e acontece. Entendeu? E põe polícia, e põe situação. Nós temos que pedir a Deus também. País de primeiro mundo. Nós ouvimos muitas das vezes pessoas falando assim, o pastor falando de Deus, eu falo. Quem não gosta que eu falo de Deus, não me ouça. Entendeu? Está faltando Deus na vida das pessoas mais. Muitas das vezes as pessoas têm deixado um pouco de lado o amor pelas pessoas. O amor pelas pessoas. Né? Tem faltado a empatia. Então, quando falta, e muitas das vezes de criança. Porque quando falamos do menino de 13 anos, é uma criança. Entendeu? E age numa atitude porque não tem empatia. E muitas das vezes faz o que faz. Porque dentro de casa também, muitos até instigado. Né? Não, olha, bateu em você, bate também. Eu acho que, infelizmente, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. No passado era difícil porque faltava condições financeiras para as pessoas. Eu acho que nós era felizes e não sabia. A escola era o lugar mais seguro no passado. A gente ia para a escola para ter tranquilidade. Agora hoje os pais têm medo de mandar os filhos para a escola. O que eu recebi de pessoas hoje, pastor, você acha, eu vou mandar os meus filhos para a escola, você acha que não vai ter problema? Eu disse, não, pode ir. Nós também não podemos ficar na neurose, né? Se nós ficar na neurose é um perigo. Aí é como você assistir o Datena, né? Você nem vai em São Paulo. Porque parece que você vai encontrar pessoas matando outros assim na rua, assim, e de repente tem pessoa que vivia há tantos anos, não aconteceu nada. Mas você começa a dar muita ênfase à desgraça, mais desgraça nós vemos aparecer.
Antes era o campo de futebol, agora passou a ser escola. Cada dia é uma situação, né? Então, esperamos que... Vamos ter ideias para melhorar? Vamos, mas vamos pedir também que haja mais empatia, né? A gente sabe que hoje o bullying está aí, acontece muito, mas no meu tempo também tinha, a gente sabe, é que a gente antigamente enfrentava as coisas com mais facilidade do que hoje, né? Hoje, infelizmente, está acontecendo, mas esperamos que tudo se resolva, né? E que os pais tenham tranquilidade. A internet é muito bom, mas tem gente que usa ela como uma má ferramenta e causa pânico, como nós ouvimos e vimos, né? A minha esposa é professora, eu disse aqui, dentro da sala de aula, um menino ameaçou outro. E quando olhou, o menino estava batendo assim na camisa e dizendo, ó, eu vou te acertar no final da aula. Aí quando tirou a camisa, ele estava com um revólver, mas era um revólver de bolinha de esfera, mas se atira, machuca, entendeu? Porque talvez era a arma que ele tinha. Foi levado, um menino de 11 anos de idade, entendeu? Que situação, aqui do lado, entendeu? Agora, se ele levou, se tivesse uma arma de verdade, ele levaria também, entendeu? E muitas vezes nós não vemos, mas vamos cuidar das nossas crianças e pedir a Deus por elas. Presidente, eu também fiz algumas indicações, eu gostaria que colocasse aí. Tem essa quadra ali na rua Sanhaço, pode ver o estado dela, foi pintada. Eu já tinha pedido para poder fazer com que houvesse escoamento dessa água. Uma criança, há tempos atrás, jogando bola nessa quadra, escorregou, bateu a cabeça e veio parar na UTI aqui na Santa Casa. E isso eu já falei lá atrás. Agora está a quadra nesse estado, pedi para o Danilo, pedi para o secretário de obras, o Cristiano, ele disse que vai fazer um projeto para escoar essa água, porque não adianta somente limpar, porque vai limpar, vai chover, o barranco vai entrar de novo, aí quando acontecer uma desgraça pior, aí não adianta a gente correr atrás do prejuízo. Então, eu gostaria que olhasse com carinho, porque é um local que as crianças brincam, e naquele fundo do Jardim das Árvores, o lugar que tem para brincar é ali. E se não pode nem utilizar esse ambiente para brincar, fica difícil. Então, espero que tanto o Cristiano como o Danilo tenham um olhar com carinho. Também esse buraco aí, que vocês estão vendo no Jardim Bela Vista, ali perto da casa ali do pessoal do IP, uma rua Professor Herculano, um morador disse, pastor, eu pego o senhor no meu carro e levo para o senhor ver, porque ninguém está olhando para lá. E ele me levou lá para mostrar o buraco que estava, e aí tiramos uma foto, e está um buracão, espero que tape. Não é só lá, quando nós olhamos também, lá no São Dimas, naquele asfalto novo que foi feito no São Dimas ali, na ponte, também está todo esburacado, eu já cobrei. Esperamos que essas empresas que estão fazendo o recapeamento ou asfalto, que façam uma coisa que preste, né? Para que não venha trazer transtorno para os moradores, né? O mineiro falou ali, a gente sabe que tapa o buraco e agora não está chovendo mais, né? Então esperamos que melhore. Obrigado, presidente. Próximo. Vereadora Alice. Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, o público presente. Só vou reforçar um pouco, né? Foi fala de vários vereadores aqui, esses ataques às escolas. Realmente, todos nós ficamos pegos de surpresa e com uma série de publicações nas redes sociais demonstrando que haveriam ataques em diversas escolas da nossa cidade, não foi só Nelson Alves, não, várias escolas. É muito infeliz, né? Uma pessoa que faz esse tipo de ameaça, colocando todo mundo numa situação de pânico. E acredito que isso é premeditado, né? Não foi só aqui na nossa cidade, é premeditado criar esse caos aí, essa instabilidade. O pastor colocou, né, que fez a indicação de um projeto de instalação de câmeras. Então, queria reforçar que todas as nossas escolas municipais já constam com o sistema de monitoramento
e inclusive as câmeras já estão interligadas com a Guarda Municipal. Então, a semana passada, no dia 4, inclusive, teve um treinamento com os diretores de escola e orientando, né, que as escolas também terão um botão de pânico para situações emergenciais. Então, as nossas escolas já constam, né, já têm o sistema de monitoramento, mas como acabamos de falar, né, o próprio pastor acabou de falar, Estados Unidos, que é um país que investe muito pesadamente em sistemas de monitoramento nas escolas, não impede, né, que essas situações aconteçam. Então, nós precisamos sim cuidar, né, o prefeito já ontem anunciou algumas medidas, hoje também está fazendo reunião, mas nós precisamos também de um programa, né, dentro das nossas escolas, para que os nossos alunos, para que os nossos funcionários saibam lidar com esse tipo de situação de violência, né? Nós estávamos trabalhando muito com as nossas escolas a questão do ambiente escolar, né? Situações onde a gente precisa, dentro das nossas escolas, trabalhar com essas situações de violência que acontecem no dia a dia dos nossos alunos, as situações de bullying, mas que a gente precisa tratar, criando programas, criando situações onde eles aprendam a lidar com essas situações de violência. E só isso que vai acabar diminuindo, né? Nós viemos aí de um tempo onde era estimulado o armamento, né? A nossa pátria amada Brasil virou pátria armada Brasil e, consequentemente, as pessoas acham que podem resolver tudo com violência, e não é por aí. Então, que nós possamos, cada vez mais, dentro das nossas escolas, criar ambientes mais amigáveis e menos violentos. Hoje eu ouvi várias, né, acompanhando aí algumas postagens, os próprios professores querendo que os pais não entrem mais na escola, né? Porque na hora que abre o portão para o pai pegar o filho dentro da porta da escola, pode entrar um mau elemento junto. Gente, mas não, né? Nós não podemos transformar as nossas escolas em prisões, né? Como nós vemos em algumas situações, né? Principalmente nos grandes centros, que as janelas são todas cheias de grades, né? Você passa, fecha a porta, fecha uma grade. A escola é espaço de convivência, né? E não um espaço onde a gente vai ter que... Os nossos alunos estão lá para aprender e não para serem encarcerados dentro de uma escola. Então, nós precisamos, né, tornar cada vez mais as nossas escolas abertas à convivência familiar, à convivência da comunidade, que só assim, quanto mais as pessoas valorizarem a escola, participarem do ambiente escolar, vão se sentir responsáveis e todo mundo se torna corresponsável por aquele ambiente. Então, que nós possamos, né, de uma forma bem ampla, trazer essa discussão para a nossa cidade, criar, né, talvez projetos de lei que falem desse programa de proteção das nossas escolas e não de, né, prisão. Só isso, presidente. Muito obrigada. Mais alguém? Sem mais inscritos. Queria falar só aqui então pela liderança, vou falar por aqui mesmo, duas situações. A respeito disso que todos os vereadores citaram aqui da parte de segurança, eu acho importante projetos que envolvem a segurança nas escolas, como a Alice acabou de falar, para não deixar, na verdade, a situação da escola ficar só na questão da segurança, né, como foi falado, por grade, por um GCM, um policial dentro da escola, mas aí a gente acaba também tendo a questão da criança em si, do pai, da mãe, que como ela falou, que tem que pegar a criança dentro da escola, então para não criar essa situação embaraçosa. Mas aí a gente fica pensando também, né, todos esses projetos são válidos,
mas o que é mais importante é cuidar da família, é cuidar dentro de casa, né? E o que a gente vê hoje que não está acontecendo, infelizmente. Aí a gente vai lá no passado, você pega aí a Semana Santa, para quem é católico, enchia de gente nas igrejas, nas missas, né? Muita gente, procissão, tudo que a família e o pai e a mãe levavam as crianças. Hoje, acontece? Não. Será que não é por conta disso que a gente vê essa situação hoje nas escolas, né? Nas escolas e em muitos lugares? A falta de família, a falta daquela situação dentro de casa em que o filho respeitava o pai e a mãe. Hoje acontece isso? Muito provavelmente não, né? Em muitas famílias. Então, talvez fique aí, acho que menos projeto de segurança e mais coisas relacionadas à família, talvez mude a situação. Outra coisa que eu queria só comentar aqui, diante do que a Silvia falou, do Parque Linear. É triste mesmo a gente ver a situação do Parque Linear, o abandono que está, né? Isso já não é de agora, já vem de muito tempo, e a gente vive passando, falando, e a gente vê que nada muda. Até fica a dica, se a prefeitura não tem perna para tomar conta do Parque Linear, contrate uma empresa específica para cuidar do Parque Linear. Melhor ainda, contrate uma empresa que faça um projeto social com tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas ali andando, ali no... O Conrado sabe muito disso, quando a gente estava na Secretaria de Assistência Social, quantos pedidos vinha aquela pessoa que não tinha condição, não tinha cesta básica, não tinha como comer, sabe? Um projeto social que o contrato é uma empresa que una isso, né? Vou tomar conta do Parque Linear, mas vou usar esse tipo de pessoa, essas pessoas que são necessitadas. Será que é difícil fazer isso? Será que não tem uma forma de fazer um projeto nesse sentido? Né? Então, fica ali até pedido para a Alice, como líder do governo, que levasse essa situação que a Silvia colocou muito bem aqui do Parque Linear, porque é triste você passar, como a Rosa falou aqui, você está andando, você vê capivara no meio, sabe, você vê sujeira, você vê, e não é de hoje isso. Então tem que ter uma equipe que cuide disso, né? Liderança, presidente. Aliás, só interrompendo com o pastor falou, só um minutinho, pastor, a questão do projeto que está na Câmara também, da questão dos parques e jardins, né? Eu acho que é importante isso e entra nessa questão do Parque Linear. Ter uma situação, uma empresa que cuide de tudo isso. Isso seria importante. É quando a vereadora ali está falando a respeito das janelas da escola, tudo com grade. Vamos pensar num fogo. Pega fogo, um monte de grade. Aí morre um monte de criança também sufocada e professor. Esse é o problema. Você se segura de um lado e acaba ocorrendo o problema do outro. Eu acho que as coisas têm que ser temperadas, né? Não podemos fazer tudo nesse momento que estamos de emoção, acaba saindo da razão. Eu acho que tem que deixar que refresque e pense o melhor. Obrigado, presidente. Bom, sem mais, eu queria só passar uma informação aqui da sessão solene que teremos aí no dia 14 de abril, né? Sexta-feira, às 19 horas. Onde serão dadas honrarias aos policiais destaques do município de 2022. Diploma de mérito policial ao GCM Bruno do Carmo Silveira, GCM Daniel Lisa de Castro, GCM Emerson Rodrigo da Silva, GCM Marcelo Neri, GCM Regina Aparecida Fernandes. Policial Militar destaque Cabo PM José Fábio Ribeiro da Costa, Cabo Ambiental Caio Pereira Leite, segundo Sargento PM Bombeiro Marcel Batista Moroni e Policial Civil Destaque Breno Lisboa Lopes. Então fica o convite, para o dia 14 de abril, às 19 horas, aqui na Câmara, a entrega dessa honraria aos policiais de destaque. A sessão solene será presidida pelo vice-presidente Conrado, tá bom? Sem mais matérias, declaro encerrada essa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 17 de abril de 2023, às 19 horas.